Boa noite. Hoje o culto vai ser no formato de entrevista. Temos uma série de perguntas aqui que elaboramos e algumas que recebemos online para estar repassando para este casal sobre relacionamento cristão, sobre o namoro, sobre a ótica da Bíblia e da visão que nós cremos. A paz, querido. Primeiramente, eu quero pedir a paciência de vocês e a compreensão se vocês verem meu filho correndo por aí, viu? Mas amém. Eu preparei 11 perguntas para a gente fazer para esse casal muito especial. Eles que influenciam as nossas vidas e creio que influencia a vida de vocês também. Vocês estão com muitas expectativas para essa noite? Vocês estão muito quietinhos. Mas amém, vai ser bênção. Então vamos lá, começar. Obrigada, meu amor. A primeira pergunta é: Não. É porque eu mandei para ele também. A primeira pergunta é o seguinte, é aquela pergunta bem típica, né? Todo mundo que está conhecendo um casal quer saber como eles se conheceram, não é verdade? Então, Rodrigo e Laiane, como vocês se conheceram? E aí, quem responde essa pergunta? Eu não me lembro o ano exato, né? Mas nós nos conhecemos, Lídia, Yasmin e Jonatas, eles sabem que existia um grupo chamado Arte e Vida, né? Lá na cidade de Livramento. Aí nós fomos para Patos, levamos esse grupo para Patos. E, primeiramente, nos conhecemos da igreja, né? Mas, assim, para começar a nos aprofundar mais, nós nos conhecemos no Arte e Vida, né? Através dos ensaios das peças. Tinha uma peça que eu fazia com ela, né? No qual eu era o capiroto, né? Que eu iludia ela na peça lá. Só na peça, viu, Só gente? na peça. E a gente ensaiando, né? E já falava uma coisa ou outra, mas até então não havia interesse nenhum, né? É natural, convivência de jovens, ensaio, departamento de igreja. E surgiu uma situação, né? Pela qual ela vai contar. Amém. Então, jovens, como o Rodrigo estava falando, né, em relação a como é que a gente se conheceu nesse grupo de teatro. Só que a gente nem se falava direito, né? Eu falava mais com os outros jovens do que com o Rodrigo. Com o Rodrigo eu era aquela que só passava assim, dizia a paz, tudo bom, pronto. Só sabia que o nome dele era Rodrigo. E que ele trabalhava na igreja, né? E assim, eu trabalhava numa loja de roupas, que eu passava o dia todo lá, né? E aí, quando eu ia para a igreja, ter ensaio, alguma coisa, eu ia direto do trabalho para a igreja, eu não passava nem em casa. Então, eu almoçava no meu trabalho. Então, eu levava meu almoço para lá. Aí, nesse dia que teve esse ensaio da peça de teatro, eu levei uma marmita com a minha comida que eu tinha comido no almoço e eu esqueci na igreja. E aí, o Rodrigo trabalhava na igreja, como zelador da igreja. E aí, eu comecei a falar com ele no WhatsApp, olha, esqueci minha marmita aí de comida, você teria como lavar para mim, porque vai estragar a comida. E a partir dessa marmita foi que a gente começou a conversar. Porque todo dia a gente marcava para eu me lembrar de pegar a marmita e eu me esquecia. E aí a gente eu ficava no WhatsApp, meu Deus, esqueci minha marmita. Aí ele, eita, foi e tal. E a gente começou a conversar por causa de uma marmita. E aí ele pegou e foi um dia no meu trabalho levar a marmita de tanto que eu me esqueci. E a gente começou uma amizade, começou a conversar. Amém, que bom, né, gente? Aprendemos aqui com essa primeira resposta que é bom servir, tá? Até como zelador, viu? É bênção, não tem problema. A segunda pergunta, Anderson vai fazer, mas eles acabaram já respondendo, né, amor? Sim, a segunda pergunta é se vocês já eram cristãos quando começaram a namorar. Não bata aqui, não. Como já estavam servindo na igreja, já fica até respondido. A número 3. Essa é bem interessante. Quem se apaixonou primeiro?
Na verdade, não, mas fui eu, né? Eu comecei a perceber nela uma das coisas que nós temos que fazer, né? Como cristãos que somos, como essa pergunta, já eram cristãos, nós já éramos, e uma das coisas nós temos que estar sempre atentos, né? A olhar para as pessoas, no contexto geral, do modo geral, sabe, amados? Olhando o exemplo que as pessoas dão na igreja, olhando a vida das pessoas na igreja, para que esses exemplos eles venham nos fortalecer, né? E eu vendo isso em Laiane, né, fui percebendo que ela era uma menina de Deus, ela era uma menina focada, fazia parte do departamento infantil, fazia parte do Arte e Vida. E isso me atraiu, né? A perseverança, né? Uma das coisas que eu via muito nela. Ela morava bem distante. Imagina aí uma distância como daqui no São Félix, mais ou menos. E ela percorria, ela fazia o rema, né? E mesmo antes de fazer o que isso foi já no último ano, no primeiro ano do rema dela praticamente. E eu via ela percorrendo essa distância, amados, a pé. Né? Ela vinha de 5 horas, saía de 5h30 da manhã para o trabalho, ela vinha para o trabalho, ficava o dia todinho, no final do trabalho ia para o rema ou para a igreja, não perdia a programação, sabe, amados? Uma das coisas que nós temos que deixar é de ser Nutella, porque vai para uma aula à tarde, porque muitas vezes estuda de manhã e acorda cedo, gosta, muitas vezes, de perder as programações da igreja, né? E ela não fazia isso, né? Ela sempre ia para as programações e ia a pé. E voltava muitas vezes a pé. Às vezes eles chegavam em casa 10h30, 11 horas, não era, amor? Os pais já preocupados, mas isso não era motivo para ela perder, ela sempre foi focada, né? Isso me chamou muito a atenção nela, né? Eu falei tanto que eu até esqueci mesmo a raiz da... A pergunta era quem se apaixonou primeiro, foi você. Então era você que estava enrolando com a marmita para entregar, né? Mas a pergunta só partia dela todos os dias. Né? Laiane, eu vou continuar nessa pergunta porque ele falou que o interesse primeiro foi dele, mas agora me gerou uma curiosidade aqui. Como foi que você descobriu também que tinha interesse nele? Como foi que você começou a se apaixonar por ele? Na verdade, assim, foi bem engraçado, porque quando eu percebi que Rodrigo, ele estava interessado em mim, né? Ele começou a fazer umas perguntas, sabe? Qual é o seu chamado? Não sei o quê. E eu fiquei, rapaz, esse negócio tá estranho, esse menino me perguntando essas coisas. Eu não vou mentir que, no começo, quando ele ficou demonstrando interesse em mim, eu não estava interessada. Nem um pouco. Até porque eu olhava assim, eu e Rodrigo, a gente tem uma diferença de idade muito grande, mas depois a gente fala sobre isso. A gente tem uma diferença de idade, então assim, eu ficava, rapaz, isso não vai dar certo não. Esse negócio não vai dar certo não, esse menino tá ficando doido, não sei o quê. Só que o Senhor foi falando comigo, né? E eu comecei a prestar atenção em Rodrigo. É tanto que às vezes eu chegava na igreja e ficava procurando ele. Cadê Rodrigo? Cadê Rodrigo? E eu fui me apaixonando sem nem perceber, né? Tanto que quando eu ficava no meu pensamento, cadê Rodrigo? Eu ficava, valha-me Deus, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou pensando isso? Então, assim, foi algo natural, né? Que o Senhor foi colocando no meu coração. E, no final, eu me apaixonei por ele e foi assim. Mas quem tomou mesmo a iniciativa foi ele. Isso aí é o poder da oração. A fé move montanhas, quem dirá um coração. A quarta pergunta seria quem tomou a iniciativa e a Laiane já nos respondeu. E eu abro aqui um parêntese para falar sobre isso. Eu acredito que não tem uma regra de que é o homem que tem que procurar ou é a mulher. Se tem biblicamente, eu gosto até de saber. Mas eu acredito que é muito mais saudável, até para nós mulheres que temos o emocional mais aflorado, assim por dizer, esperar mesmo que o homem tome essa iniciativa, né? E quando for de Deus, com certeza o Espírito Santo vai, né, dar uma nota no nosso espírito, como aconteceu com ela. Vocês viram que lá no Éden, Adão jogou a culpa na Eva, né? Então deixa ele dar o primeiro passo. Qualquer coisa, a culpa é dele, ele quer com a consequência, para não ter como fugir depois. A próxima pergunta: qual seria o tempo ideal para pensar
em começar um namoro? Essa é uma pergunta muito boa. Às vezes nós estamos dentro da igreja e muito antes de se relacionar com o Senhor, muito antes de ter intimidade com o Senhor, muitas vezes essa fase da adolescência, já para a juventude, muitas vezes começa a se preocupar, a procurar um par. Mas não deve ser assim, sabe, amados? Primeiro, nós temos que nos fortificar na palavra, estar alimentados, porque a partir de aí, quando nós estivermos alimentados na palavra, cheios, a partir daí vai vir o tempo certo, no qual o Senhor vai nos dando as instruções e nós vamos caminhando por ela, e isso nos traz convicção. E sabe, amados, como é bom nós buscarmos e não errarmos, para que não traga consequências para a nossa vida, né? E aqui nessa idade, se existe uma idade certa para namorar, se vocês estiverem com Bíblias, ou eu vou citar aqui o versículo, está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 27, tem um versículo bem interessante, diz o seguinte: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois construa família. Sabe, amados, muitas vezes, nessa fase da adolescência, da juventude, muitas vezes nós não construímos nada e já queremos partir para um relacionamento. Está errado. Essa é a melhor fase que vocês estão, é a fase de estudar, é a fase de se preparar, é a fase de aprender com os pais a fazerem as coisas. É por isso que muitas vezes as pessoas entram no relacionamento, a mulher não sabe manusear as coisas dentro de casa, não sabe cozinhar, não sabe nada. O marido também muitas vezes não tem força para sair para trabalhar, não sabe fazer nada. E o que é que acontece? Acaba surgindo relacionamentos complicados. Quando nós tomamos as decisões no tempo certo, na hora certa, buscando o Senhor, trabalhando, já sabendo, buscando aprender das coisas, amados, quando nós entramos no relacionamento é totalmente diferente, porque está com base, sabe? Entrou com estrutura. Então, amados, o momento certo é esse. Se fortifica primeiro no Senhor, aprende daquilo que a palavra tem para você, estuda, sabe? Agora, não, quando você divide sua atenção, muitas vezes, jovens e adolescentes, eles acabam se apaixonando, né? Se apaixonando e acabam dividindo as forças, né, querendo dividir as forças entre o estudo e entre ou o namorinho ou entre a paixonite, e isso não é legal que aconteça. E em Deus existe momento certo para todas as coisas, e é bom que nós venhamos a cumprir essas estações, sabe? Nós não podemos atropelá-las, porque quando atropelamos os resultados não são muito bons. Quer falar alguma coisa, Laiane? Sim, essa questão, o tempo certo, se existe um tempo certo, né? Tem que ter uma maturidade. Você tem que ser maduro em Deus, né? Mas eu vejo assim, às vezes os jovens ficam, mas não diz uma idade. Me diga uma idade, eu quero saber uma idade que eu posso namorar, que eu posso isso. Gente, eu acredito que, tipo assim, se você tem 16 anos, 17, eu acho que para começar a pensar em namoro, eu acredito que o mais saudável seria com 17, 18 anos. Começar a pensar. Amém, queridos? Porque abaixo disso, você ainda nem terminou seus estudos, você às vezes fica naquela indecisão, o que é que eu vou fazer da minha vida, se eu vou me formar em alguma coisa. E a gente tem que saber que um namoro cristão, ele é para um casamento. Então, se você quer um namoro e um casamento, você precisa estar bem estabelecido e maduro, sem estar com aqueles pensamentos de confuso, que nem você ainda se encontrou, nem você sabe. Então, assim, para ainda estar namorando com outra pessoa, que às vezes também é da mesma idade, nem se encontrou, então, assim, tem um tempo da maturidade chegar na vida. Acrescentando aqui, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 14, diz que casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Antes que chegue a esposa prudente, tem as casas, tem as riquezas, tem a herança. Os pais vieram primeiro, a parte que fala de finanças vem primeiro.
tanto com Adão e com Eva. Primeiro Deus fez Adão e deu trabalho para Adão, e só depois ele trouxe Eva. Ou seja, antes de iniciar um relacionamento, iniciar o namoro, o casamento, a pessoa tem que estar estruturada no trabalho, pelo menos para conseguir manter a casa. Amém. Aproveitando o gancho aqui, falando sobre Adão e Eva. E quando Deus fez Eva, ele disse que faria para Adão uma mulher auxiliadora, né, que o ajudasse. Então, partindo desse princípio, a gente entende que o casamento em si, ele não é somente uma união, mas ele é uma aliança e é também um propósito. Então, você não tem que casar ou pensar em namoro, né, já que é o tema, para satisfazer os seus desejos, as suas emoções, preencher um vazio. Não, você tem que entender que o namoro, como a Laiane falou, é com a intenção de casamento, que daí é um projeto que sim foi criado por Deus, muito sério. Então você precisa realmente estar preparado para isso. E uma coisa que o Rodrigo falou anteriormente, que me chamou a atenção e eu gostaria que vocês memorizassem isso, é buscar primeiramente Deus. A palavra dele diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, se você tem a base bíblica, como ele falou, o ensinamento, a palavra, é guiado pelo Espírito Santo, mesmo que, digamos assim, você tenha 17 anos para começar a namorar, você já tem uma maturidade, não só como pessoa, mas uma maturidade espiritual, que é o que conta. Amém? Próxima pergunta. O que você acha do termo esperar em Deus? E, na sua opinião, o que isso significa? Sabe, amados, para mim, esse termo esperar em Deus, ele foi primordial. Isso foi primordial. Eu me casei com 29 anos de idade. E talvez vocês se perguntem, nossa, como você demorou para casar? Mas esse foi o meu tempo de esperar em Deus. Sabe, amados, oportunidades surgiram e acabei não ingressando, mas nós temos que ter um foco no nosso chamado e em Deus em si. E eu tomava de conta de uma livraria lá na cidade de Patos, até comentei isso com a Anderce Lígia, e eu tomava de conta de uma livraria para você perceber como é importante a nossa conexão com o Senhor. Os meus melhores momentos de oração, eu tinha um caderninho, meus melhores momentos de oração, nessa época, eu tirava fazendo cartas para o Senhor. Eu tinha um caderno de oração, que era cartas para Jesus, né? E eu sempre colocava lá o que eu queria, né, os meus anseios, tudo aquilo que eu queria no Senhor. E nesse caderno, os meninos sabem quem é, a Najara lá de Patos na época, ela encontrou, e eu tinha um propósito muito firme no meu coração. Qual era? Lá eu coloquei no Senhor as características da mulher de Deus, como eu queria a mulher de Deus para a minha vida. Mas antes, amados, uma das coisas que nós temos que olhar, primeiramente, as pessoas muitas vezes olham primeiro para o físico, olham primeiro para o financeiro, olham primeiro para tantas outras coisas, quando primeiro, a primeira coisa que tem que estar na sua lista é que a pessoa venha amar primeiro ao Senhor sobre todas as coisas. E segundo, ela está conectada com o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque o Senhor, Ele une propósito. E nessa carta eu dizia o seguinte lá, além de amar Deus sobre todas as coisas, o segundo passo era que sirva ao ministério de pastor Leonido e Sheila na mesma intensidade ao qual eu sirvo. Sabe, amados, e foram essas duas coisas que me fizeram com que eu escolhesse Laiane, né? Porque lá nessa cartinha eu descrevi isso, e ela foi rápida a seguir as direções nas nossas primeiras conversas, quando eu falei disso. Eu notava nela, né, essa sensibilidade em ser rápida a seguir essas direções, de Deus sobre todas as coisas, e em seguida ela reconhecer que eu tinha um propósito de servir ao ministério desse casal, e que ela não viria para dividir, mas é que ela viria para agregar.
nesse meu chamado, ela viria para somar. E é tanto que, glória a Deus, hoje, né, sempre, graças a Deus, depois que ela chegou, ela agregou muito bem. Então, amados, foca no Senhor, faz uma lista daquilo que você espera em Deus, daquilo que você espera que a pessoa tenha, em termos de habilidades, em termos de chamado, em termos de tudo. As pessoas dizem, cada panela tem seu texto. Não, amado, cada panela tem seu texto, não. Existe uma pessoa certa para conectar o seu propósito. Sabe, mas não é que existe uma pessoa certa em si, mas existem pessoas que elas vão se conectando e o Espírito Santo ele vai testificando no seu coração esses encaixes. Amém? Amém. É como aquele dito popular que fala que quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então você precisa mesmo parar, refletir com o Senhor e planejar, memorizar exatamente a pessoa que você quer, os princípios morais, né, os princípios cristãos, por assim dizer. E quando você sabe exatamente a pessoa como você quer, o que que acontece? Você vai saber tomar as decisões corretas. Quando, digamos, você se interessar, porque primeiro o ser humano ele se interessa visualmente, vamos dizer assim. E ele começa a conhecer, a pessoa é bonita, a pessoa é comunicativa, serve na igreja, mas não é só isso que nós devemos analisar. Quando você fala de propósito, de missão, de chamado, algo específico que Deus lhe separou para você ser, você tem que analisar se aquela pessoa está dentro do contexto. E não foi diferente comigo e com o Anderson. Quando a gente começou a conversar, eu no Maranhão, Imperatriz, ele em Goiás, em Goiânia, nós namoramos 10 meses, né, Anderson? À distância. E as primeiras perguntas que ele me fez foi justamente sobre o meu chamado, sobre aquilo que Deus já havia confirmado no meu coração. E desde muito cedo eu descobri, né, em Deus, que havia algo sobre missões. Eu não poderia me prender a um só lugar, porque o Senhor, ele iria me guiando. E essa era uma preocupação, né, amor? Vou passar para você. Essa não era essa era a preocupação. Porque eu já sabia de algumas coisas sobre o meu chamado, que o Deus já tinha revelado a mim, meu discipulador, pastor, enfim. Eu já tinha uma noção que eu iria para longe. Inclusive estou longe, minha casa é bem longe daqui. E era muito importante, era primordial que a pessoa com que eu viesse a me relacionar, que eu viesse a ter ali junto comigo, fosse uma pessoa interessada e disposta também a se desenraizar, que os pés possam andar, que não seja uma planta com raiz fincada no solo, mas que não, que Deus possa dar uma direção precisa, que amanhã você vá para algum lugar, a gente faz a mala e vai. Dependendo do caso, nem a mala faz, só vai. Era muito importante isso, porque Deus já havia revelado para ela e para mim também, apesar que a gente ainda não se conhecia, sobre missões e algumas internacionais. Então, não poderia me prender a uma pessoa que não aceitasse sair do lugar que ela estava. Seria um problema lá no futuro que eu estaria já pegando ali. Então, eu precisava dessa pessoa livre para seguir o comando de Deus, seja ele qual fosse, a qualquer momento. Ela queria até ir para a África fazer missão. Continuo, né? Amém. Vai chegar o tempo. Anderson, eu gostaria que... acabei lembrando de uma coisa que você me contou, que você viu uma jovem na igreja, você até se interessou por ela, parece que era filha de pastores, de apóstolos. Você pode contar um pouco para eles entenderem como que é isso? Era uma vez um jovem convertido que foi num congresso de jovens lá em São Paulo, sei lá, uns 5.000 jovens mais ou menos reunidos. Na caravana tinha uma moça, não vou citar o nome dela, muito bonita, ela servia na igreja, a irmã dela servia na igreja, era líder dos jovens, ela era filha de um pastor, de um apóstolo, que inclusive ia dar cobertura para uma, pelo menos na época, dava cobertura para uma igreja aqui em Marabá, então não é bom citar o nome de ninguém, não vem ao caso também. Mas ela preenchia vários requisitos que levaria qualquer um da igreja a falar, é uma possível candidata. Tudo que você buscava, aparentemente tinha, olhando de longe. Numa noite no congresso, a gente conversando, e eu falei sobre o meu chamado para missões. Eu tinha tido um sonho, eu tinha tido uma visão sobre ir para a Arábia Saudita.
ir para o lado dos árabes, pregar para eles, fazer missões para o lado de lá. Tinha algumas confirmações sobre isso, e naquele congresso tinha um árabe ministrando, e um brasileiro que interpretava do árabe para o português. E tudo aquilo mexendo na minha cabeça. Eu perguntei para ela sobre missões. E falei que eu tinha um chamado para ir para o lado de Dubai. Eu já conheci o ministro de turismo de Dubai. A pessoa olhou, ficou pensativa. O máximo que ela conseguiu falar foi boa sorte. Ou seja, era algo muito além do que ela tinha ali de propósito para a vida dela. Por mais que fosse uma pessoa que pudesse ter um bom relacionamento, não encaixaria no propósito. Então não tinha como os dois dar certo. Ali eu soube que não adiantava continuar. Aquele relacionamento não serviria. E quando ele me fez essa pergunta, talvez antes que ele me fizesse, eu contei para ele de uma revelação que o Senhor me deu. Ele me deu uma visão, me levando para esse lugar, e o Senhor me mostrando algo relacionado ao meu ministério também nesse lugar. Então, assim, eram primeiro conversas para vocês se identificar, se conhecer. É isso que nós devemos fazer. O namoro, ele tem que partir de uma amizade, de uma conversa, conhecer os dois e conhecer também a família. E vamos prosseguir aqui para a pergunta número 7, que diz o seguinte: julgo desigual em relação à idade e à incompatibilidade doutrinária atrapalha o relacionamento? Bom, primeiro, quando diz assim, julgo desigual em relação à idade. Eu não vejo isso na Bíblia, sobre julgo desigual em relação à idade da pessoa. Né? Porque na palavra fala, lá em 2 Coríntios 6, no versículo 14, diz o seguinte: não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Então, quando a gente vai estudar sobre julgo desigual, é sobre você ser um crente e a pessoa um descrente. Ou seja, que não acredita em Deus, que não acredita naquilo que você acredita, na sua fé. Em relação à idade, eu acredito assim, um namoro, vamos dizer, eu e Rodrigo, a gente tem 9 anos e pouco, quase 10 anos de diferença de idade. E eu posso dizer que se isso atrapalha a gente, não, nem um pouco, né? Eu posso dizer que quando a gente começou, a gente mesmo não olhava muito para isso, mas as pessoas, né, ao nosso redor, elas olhavam muito e falavam muito sobre isso. Mas assim, quando eu olho hoje, eu fico, meu Deus, eu sou muito grata de ter casado com um homem mais velho do que eu. Por quê? É maturidade. Eu vejo maturidade, né? Às vezes a gente vê muitos jovens, homens que não têm essa maturidade. Então, eu posso dizer que, para mim, foi maravilhoso. Né? O pastor Sheila também tem uma... E tem quantos, amor? Pastor Sheila? 13 anos de diferença. Então, assim, idade não vai mudar o seu relacionamento. Agora, você precisa estar sendo guiado. Em todas as suas escolhas, você precisa estar sendo guiado. Por quê? Porque muitas pessoas vão olhar estranho para você no começo, né? Como olharam para a gente. Mas a gente tinha uma convicção em Deus e sabia que aquilo era do Senhor. Em relação a outra quesito que Lígia falou aqui, sobre a incompatibilidade doutrinária. Ou seja, você pensa de um jeito, tem uma fé e a pessoa pensa de outro, que é também um julgo desigual. Mas vamos dizer, às vezes você está namorando, eu vou dar um exemplo aqui. Você é um evangélico, cristão, da igreja evangélica, e você começa a namorar um católico. Estou dando um exemplo. Isso é saudável? Laiane, isso vai dar certo? Essa diferença de doutrina, porque nós sabemos que você crê de um jeito e a outra pessoa crê de outro. E eu posso dizer, queridos, que isso vai sim atrapalhar. Por quê? Lembrando que namoro é uma preparação para
o casamento. Então, se você vai para a sua igreja evangélica e o seu namorado vai para uma igreja católica, como isso vai ser depois que casar? Vai um para o lado e outro para o outro? Não dá certo, queridos. Aí uma hora vai chegar um confronto. Uma hora aquela pessoa pode estar aceitando da melhor forma você ir para um lugar e ali ir para o outro, mas chega um momento que vai ter aquele confronto. Ah, você pensa assim, eu não penso. Ah, você fala assim, mas eu não concordo com isso que você fala. Então, todas as vezes vai ter um confronto. Então, isso não é saudável. O que é saudável é você estar com uma pessoa que crê nas mesmas coisas que você crê, na mesma fé que você tem. Eu não estou dizendo que a pessoa ela tem que ser idêntica a você. Amém? Até porque não tem graça. Amém, queridos? Não é para ser idêntico, mas em questão de doutrina, aquela pessoa tem que crer junto com você da mesma forma, porque isso, uma hora ou outra, vai te atrapalhar. É verdade. E falando sobre essa questão doutrinária, e você deu o exemplo de católico e protestante, que pode ser outros exemplos, Sim. tá, gente? Esse é porque é o mais comum, né? Para vocês entenderem melhor. O católico, ele crê o batismo de uma forma. Batizam-se a criança ainda quando bebê. Já o protestante entende que a criança ela precisa receber Jesus, ela entender o propósito daquele batismo. Então, se nós somos um casal que confessa a nossa fé diferente, como que nós vamos decidir em relação ao nosso filho? Vai ter treta, vai ter problema. Não é que nunca vai dar certo um casamento desse quando se tem duas pessoas ali confessando a fé diferente. Você pode viver o resto da vida casado com aquela pessoa, mas você vai ter muito problema. Principalmente se um dos ficar implicando que o outro está na igreja servindo, buscando a Deus. De repente, ele tem um chamado do Espírito, uma nota para fazer algo, e a outra pessoa não entende, não confessa a fé da mesma maneira, vai ficar impedindo que ele cumpra a vontade de Deus na vida dele. Então, assim, é um embaraço, é um impedimento. Isso atrapalha, né? Agora, vamos para a próxima pergunta. E nós temos aqui conosco, no nosso podcast, jovens lindos, maravilhosos, o brilho do Espírito Santo brilhando, estou vendo aqui, gente. E adolescentes também. E aí a gente decidiu aqui colocar uma pergunta que vai ser bem decisiva e bem importante para a gente instruir, nós como pais, saber instruir mesmo os adolescentes e os jovens nessa questão do namoro. E eu estou enrolando porque eu estou procurando aqui. Adolescentes devem namorar? Na minha perspectiva, não. Né? Porque adolescente, todos nós sabemos que a fase da adolescência, ela é uma fase que você está se descobrindo, você está fazendo uma transição, né? Eu vou dizer, de criança para jovem, vamos dizer isso, e que não há maturidade, sabe? Não existe uma maturidade para você enfrentar os desafios até de um namoro. De um relacionamento em si já é complicado. Hoje em dia nós vemos, infelizmente, o mundo está aí e ele prega que tudo é normal. E nós vemos muitas vezes adolescentes de 14, 15 anos, muitas vezes já com filhos, muitas vezes já casados, assim, morando junto. E a gente vê na prática, quando nós vamos olhar essas bases, nós vemos na prática como é bagunçado. E nós, como cristãos, vendo essas coisas, é que nós temos que ter a certeza que essa fase, mesmo você sendo cristão, você ainda não está preparado psicologicamente, emocionalmente, para tomar decisões com relação ao seu relacionamento. Então, amados, essa questão do adolescente namorar, guarda teu coração, fica em paz. É como eu falei logo lá no início, vai se debruçar sobre a palavra, vai te preparar primeiro, no momento certo, o Espírito ele vai te sinalizando os momentos certos de você ir para as próximas estações. Sabe, amados?
E isso é muito forte. Nós devemos respeitar as estações da nossa vida. Nós não podemos pular. E essa fase da adolescência, viva ela com intensidade, estudando, se divertindo, para que você se prepare para essa fase de jovem. Quando você chegar nas fases de jovem, estudando, se preparando, trabalhando, que chegar à fase certa de você namorar, sabe, você vai estar com fortalezas já construídas dentro de você, inabaláveis. Quando na fase de adolescência, qualquer vento, amado, qualquer situação, você fica abalado, você fica desestruturado. É por isso que muitas vezes hoje em dia nós vemos tantos adolescentes, tantos jovens com depressão, com problemas emocionais. Por quê? Não se preparam, não se fortificam na palavra, entram em relacionamentos no tempo errado e isso acaba prejudicando sua caminhada com Cristo. Mesmo dentro das igrejas nós vemos muitas vezes isso acontecendo. Então que não sejamos nós, que nós venhamos nos preparar primeiro no Senhor e estar fortalecido para poder entrar nessa fase de jovem e daí por diante chegar o tempo certo no Senhor de namorar. Laiane, você tem algo para falar? Então, gente, pesquisando aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança para o efeito dessa lei a pessoa até 12 anos incompletos. Se você tem até 12 anos incompleto, você é uma criança. E criança não deve pensar em namoro. E o adolescente é aquele de 12 a 18 anos. Entende? Se a própria lei, um estatuto que foi criado para defender vocês, estabelece uma idade, a gente já tem a resposta que precisa, amém? Vamos para a próxima pergunta? Mas antes de continuar aqui a entrevista com a Laiane e com o Rodrigo, a gente abriu uma caixinha de pergunta lá no Instagram da Geração Agos, a gente escolheu uma e Anderson vai responder. Vou fazer para você, tá, amor? Para ficar mais fácil. Se meu celular cooperar. Namorar alguém, eu acredito que foi um rapaz que perguntou isso. Namorar alguém de outro ministério é saudável para o relacionamento? A Laiane falou um pouco em relação a isso, mas o Anderson vai trazer mais uma... Então, isso vai depender muito da maturidade das duas pessoas envolvidas. E vai acabar tendo alguns conflitos de doutrinas, de visão, de maneira de interpretar e de viver certas coisas. Provavelmente vai ter alguns atritos, vai ter que ter muita maturidade para conseguir fazer isso funcionar. A gente percebe na Bíblia, em Israel, que era dividida em 12 tribos, e quando uma mulher de uma tribo se casava com homem de outra tribo, ela passava a fazer parte da tribo dele. Hoje, quando você casa com um homem, geralmente a mulher adota o sobrenome dele. Ou seja, você não casa com a pessoa, você casa com a família da pessoa. Vem tudo junto, você passa a fazer parte dele, da família, do ministério, do que for. Então, tem que decidir antes de chegar ao ponto do casamento, tem que até pensar nisso durante a fase que está se conhecendo sobre para qual ministério vão continuar. Eu era de um ministério lá em Goiânia, a Lígia era de outro, a Imperatriz, porém a visão era a mesma. A gente não tinha problema de doutrina, a gente estava em igrejas diferentes, mas exatamente no mesmo segmento. E hoje, não estou na que eu estava, nem ela naquela estava. Estamos em uma nova igreja e não temos nenhum conflito entre nós dois. Poderia haver? Não tem. Eu vejo minha mãe, que é protestante, meu padrasto, que é católico. Eles têm uma certa dificuldade. De vez em quando ela vai na missa e de vez em quando ele vai num culto. Mas eles evitam abordar alguns assuntos porque são religiões um pouco diferentes, apesar dos dois serem cristãos, Deus é Jesus, mas tem muita prática diferente e gera atrito. Se você acha que a SBC é saudável, primeiro, vê até onde é e não é alinhado os dois ministérios, até onde as visões andam ou não andam junto e onde vai ter rixa, e decidir para qual lado vai quem. A Laiane citou a sua irmã, não foi, Laiane? Pode falar? A gente estava conversando ali dentro, né? E essa questão de um ser de um ministério e outro ser de outro. Minha irmã, ela estava namorando com um menino e ele era de um ministério, né? Evangélico também, do mesmo jeito que ela. Só que
cada um de uma forma. E assim, queridos, lembrando de novo, namoro é para quê? Para casar. Então, não dá para um ficar numa igreja e outro ficar em outra, né? Isso pode até durar no namoro, mas tem que saber que quando chegar a hora do casamento, isso já tem que ser conversado no namoro, que quando chegar uma determinada hora, ou um vai para uma igreja ou outro vai para outra. Tem que escolher um lugar para ficar, os dois. E aí a minha irmã acabou que tanto ele não queria sair da igreja dele, como ela não queria sair da igreja dela. Então, acabou que esse relacionamento não deu certo. Por quê? Porque nenhum queria abrir mão da sua igreja. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Não é que tem um problema, mas só tem que ver essas divergências e quem é que vai ceder uma hora. Muito obrigado. Queridos, aqui nas perguntas que nós iríamos fazer para eles, eles já responderam. Então, a gente recebeu aqui algumas perguntas de jovens que passaram para a gente da nossa igreja. E a gente vai escolher aqui, cada um vai escolher uma pergunta para responder. Pode ser assim? Anderson, tadinho dele, já teve que superar um relacionamento que não deu certo. Então, ele vai falar sobre isso. A pergunta é a seguinte... Ai, meu Deus, fugiu. Como superar o fim de um relacionamento, gente? Era uma vez. Meu pai e minha mãe se separou e tinha 1 ano de idade. Então, já nasci filho ali de um casal que se separou em pouco tempo e tiveram... Eu cresci vendo cada um seguindo o seu rumo. Eu vi minha mãe terminar o 2º casamento, ela está no 3º, com o católico, que está dando muito certo, graças a Deus. Um homem muito bom, eu agradeço a Deus todo dia pelo meu padrasto. Não faço ideia do que seria minha mãe sem ele. E meu pai está no 4º casamento. Só que ele tinha um certo... Vamos falar assim. Ele casou com a minha mãe e ela era jovem. Aí separaram. Ele voltou buscando a 2ª esposa na mesma faixa etária. Só que ele tinha envelhecido. E separaram. Ele buscou a 3ª esposa depois, na mesma faixa etária, mas ele tinha envelhecido ainda mais. Toda vez ele voltava no mesmo ponto, porque tinha algumas coisas ali que ele não havia superado. Hoje, a atual esposa dele é, na verdade, a primeira namorada dele. Que o pastor dele, na época, falou, ou você traz, julgo desigual, ou traz ela para a igreja, ou acaba o namoro, porque com julgo desigual eu não posso casar vocês. Na época ela não foi, eles terminaram o namoro. 30 e poucos anos depois, os dois estavam solteiros, se reuniram, foram casar, e hoje quem era o pastor dela era o mesmo que era pastor dele antes. 30 anos depois, ele fez o casamento dos dois, depois de cada um ter passado aí por uns 2 ou 3, 4 relacionamentos. Eu não queria trazer na minha vida essa carga emocional de entrar em um relacionamento, em um casamento, no caso, e ter que separar. Mas passei por isso. A Lídia é minha 2ª esposa, também sou o 2º marido dela. O meu relacionamento com a primeira esposa era muito conturbado. Havia muitos problemas. O pior ano da minha vida foi o ano de 2014. Várias sequências ruins aconteceram. Tanto que a gente separou em janeiro do ano seguinte. O meu casamento já estava acabado. A primeira coisa que me falaram, mesmo dentro da igreja, case de novo. Eu tinha 26 anos, 25 anos, algo assim. Acho uma de 18, 20 anos, nova, eu já tinha 2 filhos. Sem filhos e casa, não, isso não é justo. Eu não posso buscar uma pessoa que não tenha a vivência compatível, maturidade compatível, e que nunca tenha passado por um relacionamento e que não tenha filhos para lidar comigo, porque já passei por relacionamento e tenho filhos. Eu resolvi que, ao invés de buscar uma nova pessoa, eu ia me desintoxicar primeiro do outro relacionamento. Porque eu sabia que eu carregava comigo sequelas, mazelas, vícios, problemas, defeitos, tinha uma carga emocional, espiritual, que eu primeiro precisava zerar ela, para só depois partir para tentar um outro relacionamento para conseguir fazer de forma saudável, porque senão eu ia ficar igual ao meu pai. Eu ia frustrar 2 vezes pelos mesmos erros. De quando eu me separei dessa pessoa, até quando eu conheci a Lígia, passaram-se 3 anos. Em 3 anos eu não me relacionei com ninguém, nem para parar, nem nada.
todas as proponentes que apareciam, eu primeiro ia orar com Deus. E eu não tinha paz com nenhuma. Então era zero. A esposa do meu pastor na época já ficava rindo, porque as meninas na igreja chegavam nela para falar que queria falar comigo. Ela é melhor sem mim, não. A fila das que já tomaram não é muito grande. Por quê? Não era nada contra elas, mas eu precisava me encontrar de novo com Deus e voltar para aquele fogo, para aquela ideia, para aquilo. Eu estou aqui disposto para Deus, eu vou para onde Deus mandar eu ir, eu vou fazer o que for preciso, mas de uma forma natural, de uma forma saudável, de uma forma espiritual. Eu precisava voltar até a minha comunhão com Deus, de forma que tanto os pecados, as feridas anteriores não viessem a me maltratar e que eu não passasse, não descontasse isso na própria pessoa, para não jogar um peso sobre os ombros da próxima. Tanto é que eu cheguei a pensar em ficar solteiro para sempre. No caso era divorciado, né? Já não é mais solteiro, você é solteiro, casado, depois você é viúvo ou divorciado. Eu pensei durante um bom tempo em ficar indefinidamente. Não ia ser como Paulo, porque Paulo não tinha filhos, eu tinha filhos ainda, eu já tinha passado por um casamento, minha situação era pior que a de Paulo. Foi uma direção de Deus quando eu encontrei a Lígia. Isso foi 3 anos depois, quando a gente começou a conversar, e a gente só foi se ver pela primeira vez 10 meses depois, ou seja, eu passei 4 anos sem ter contato com ninguém, depois que eu tinha terminado o ciclo do primeiro relacionamento. Aconselho qualquer um que passar por situação parecida. Primeiro, tira um tempo para se limpar, para se reencontrar, para se alinhar, para servir na igreja, para voltar a estar apto ali diante de Deus, da comunidade e tudo, para não levar mais problemas e frustrar mais um próximo relacionamento. Algumas coisas doem, outras nem tanto. Muita coisa é livramento. Você fica igual ao Paulo, você tem um espinho na carne. Porém, depois que passa esse período de cicatrização, no meu caso, chegar a dar graças a Deus, porque foi muito bom voltar a estar disponível só eu e Deus e não ter a carga negativa espiritual que tinha estando junto com na situação que foi meu primeiro casamento. Foi melhor ficar solteiro e hoje meu casamento é uma bênção, porque tanto ela já tinha um bom tempo separada, como eu também tinha, e a experiência que ficou serve de aprendizado, mas a gente não carrega os problemas antigos. Ao contrário, onde a gente, pelo menos da minha parte, onde eu errei antes, eu tento evitar. Eu posso errar com uma coisa nova, a gente erra, mas tenta ao máximo evitar repetir os erros que dão problemas. Amém. Uma coisa bem interessante que Anderson fez antes de começar a conversar comigo, a gente não está criando aqui uma receita de bolo para todo mundo seguir, tá? São exemplos que vocês podem estar se inspirando e, como a Laine falou, se deixem ser guiados pelo Espírito Santo. Mas antes mesmo dele começar a conversar comigo no Facebook, ele orou 4 meses. Foi isso, amor? 4 meses orando e dizendo: Senhor, o Senhor me deu um sinal, porque eu não quero defraudar o meu coração e nem o da tua filha. Olha como é importante. Ele não só se preocupou com o emocional, com o coração dele, como também da outra pessoa. E nós devemos entender que a outra pessoa é nosso irmão em Cristo, nossa irmã em Cristo. Nós devemos cuidar tanto do nosso coração quanto do outro. Amém? E diante de algumas perguntas que os jovens nos fizeram, tu já escolheu a tua, Laiane? Eu vou escolher uma aqui, já escolhi, na verdade, porque é um tema que faz a minha cabeça borbulhar. A pergunta é a seguinte: ficar é pecado? Primeiro, que eu entendo que esse verbo é conjugado da seguinte forma, né? Eu fico, tu fica, e quem fica, fica. Então, o que seria esse ficar? Isso já mexe com a minha cabeça. E quando a pessoa já pergunta assim, ficar é pecado, já vem ali, né, uma palavra seguida, cara, ele já está perguntando, sabendo a resposta. A resposta é essa: é pecado. Porque eu não sei quem foi o bendito que criou essa palavra para definir um namoro que não é cristão. Eu consigo definir que o ficar é o contrário de um namoro cristão. Porque quando ele disse ficar, o que ele está dizendo? Eu não quero compromisso com você, eu não quero me responsabilizar por esse relacionamento,
o que pode acontecer, e ele está dando ali, ele ou ela está dando uma carta branca para si. Eu vou ficar com você e eu posso ficar com quem eu quiser. Gente, isso é terrível. Isso é terrível, você saber que você vai, digamos assim, beijar na boca de alguém, tá de mão dada com alguém, e quem sabe no próximo domingo essa pessoa vai estar numa lanchonete de mão dadas com outra pessoa. Pelo amor de Deus, gente, isso não deve acontecer de maneira nenhuma. Eu vou até olhar para a câmera, porque eu sei que está gravando, eu vou dizer uma coisa. Isso não deve existir nem no meio secular, quanto menos dentro da igreja. Amém? Você precisa preservar o seu coração e preservar o coração do outro. Você precisa entender que o relacionamento ele é uma aliança, algo que vai lhe proteger. Então, decida escolher, primeiramente, uma pessoa que seja fiel e leal a você. A pessoa pode ter todas as características anteriores que foram faladas. O propósito, o chamado, né, ser ali muito parecido e tudo. Mas, meu amigo, se a pessoa é infiel, não é leal, você tem certeza que essa pessoa vai te trair, vai acabar com a tua vida. Porque ela vai te prejudicar, ela vai prejudicar teu emocional, você não vai conseguir trabalhar direito, você não vai conseguir pensar no seu futuro, estabelecer coisas. Com essa pessoa, você não vai viver com a pessoa sem confiar nela. Então, assim, se você ama muito e de alguma maneira você foi guiada pelo Espírito que aquela pessoa seria a ideal, espere essa pessoa se tratar. É o conselho que eu dou. Amém? Ficou bem certo. Ficar é pecado ou não é, meu povo? Ficar é pecado. Amém. Como o Rodrigo falou aqui, vai que Jesus volta e você fica. Eu escolhi uma aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que acho que fizeram no Instagram, não sei onde, ou foi os jovens. É pecado beijar na boca? Que pode até parecer a pergunta de Lídia, mas eu entendo aqui que a pessoa quis perguntar, tipo, se eu estiver namorando, é pecado eu beijar na boca? Gente, isso aqui depende muito. Ah, Laiane, por que depende? Por exemplo, se o jovem já teve uma vida, vou dizer aqui para vocês, ativa, né, com muitas coisas erradas, né? Porque a gente sabe que tem jovem que se converte, que vem do mundo e tal, com muitas coisas erradas, né? Com uma vida totalmente errada em relação ao namoro. Então, assim, eu digo que esse jovem que já teve muitos relacionamentos, que já experimentou de muitas coisas, ele tem que ter um cuidado. Mesmo namorando uma pessoa cristã, né? Você cristão, ela cristão, tem que ter um cuidado. Porque o beijo, né? Como é esse beijo? Né? Vou falar aqui para o jovem, você entende. É aquele beijo de língua, é aquele beijo demorado, vocês entendem isso, queridos. Então, assim, tem que ter um cuidado. Você está se beijando o tempo todo, né? Só está querendo aquela pegação e tudo mais, não tem ninguém perto de você, você está o tempo todinho só, aí sim, aí vai estar errado. Queridos, um namoro, você não pode estar só pensando em beijo, em ficar se abraçando, em ficar de mão dada, em isso, aquilo. Um namoro é para você conhecer a pessoa que você está, conhecer como é que essa pessoa trata sua mãe, os seus pais, como é que essa pessoa trata os seus líderes, será que essa pessoa é de um bom caráter? Num namoro, você tem que analisar tudo isso. Então, às vezes, a gente está num namoro e pensa só, agora eu vou poder beijar porque eu estou num namoro cristão. Eu posso beijar, eu não podia ficar, porque eu não estava namorando com ninguém, mas no namoro eu posso beijar. Tudo tem que ter um cuidado e um equilíbrio, porque o beijo, ele também vai aflorando coisas em você e aquilo pode não terminar só num beijo. Então, se é pecado, não, mas você tem que ter um cuidado muito grande. Saiba seus limites, o que você já vivenciou. E cuidado, sempre esteja rodeado de pessoas. Não seja aquela pessoa, eu quero ficar sozinho. Não, não dá certo esse negócio de ficar sozinho. Amém? E ainda, gente, tem o tipo de beijo, né? Tem o beijo que é mais demorado, tem o selinho, então você tem que conhecer as suas fraquezas, digamos assim, e ter um cuidado, gente, de não ficar sozinho com a pessoa
E nem ficar naquele beijo demorado, aquele abraço grudento. Uma coisa que a gente falou ali no gabinete do pastor, a gente estava conversando antes de vir para cá, é que o ideal é não ficar só os dois grudadinhos, para todo lugar que vai só os dois. Não, se envolver com os outros irmãos, se envolver no serviço da igreja, né, digamos assim, nas brincadeiras. E não ficar, gente, só o casal. Ei, no namoro você não é casado ainda não. Ele não é seu e você também não é dela. Então, cuida para não ficar só os dois agarradinhos, né, Laiane? Agora, Anderson vai fazer uma outra pergunta. Você tem uma pergunta? Então, essa vai ser a última pergunta, tá, pessoal? Vocês já estão com vontade de ir embora? Já estão com vontade de dar um tchau para a gente? Já estão cansados, né? Mas, amém. Eu creio que isso aqui é para instruir a vida de vocês e será bem diferente a partir de hoje. De todas as perguntas que eu estava vendo aqui, tem uma bem simples. Ela não foi feita ainda diretamente assim, mas existe a pessoa certa? Sim, existe. Eva para Adão. Foi a única mulher que Deus falou, essa é sua, pega. Não tinha outra, era só aquela opção. Ela era a mulher mais linda do mundo e era a única. Era mais feia também, porque era a única. Depois, houve alguma restrição? Não. Porém, você, apesar de ter a liberdade de poder escolher, deve agir naquilo que nós falamos aqui, sobre todos os cuidados para não cair em um problema. Seja por uma pessoa que não seja o ideal para você, ou que nem você seja o ideal para a pessoa também. Que por mais que os dois estejam com a vida espiritual e financeira, com as suas faculdades e tudo em dias, mas se os propósitos são diferentes, vocês não serão compatíveis. Porque o que Deus falou de Eva seria uma ajudadora idônea. Ela estaria ali lado a lado com ele, porque daí vier. Tanto é que quando pecou os dois. Eles eram muito iguais. E a Bíblia ainda fala que a esposa deve ser submissa, ou seja, tem que andar lado a lado, tem que estar juntos, os dois têm que fazer o quê? Se ajudar. E o marido, se for preciso, tem que dar a vida pela mulher, literalmente. Se for preciso defender a ponto de morrer, é um mandamento bíblico. É mais pesado que ser submisso. Se for preciso, faça igual a Jesus, dá a vida pela noiva. Então a pessoa, fulano de tal, só serve ele, e se ele morrer, acabou sua chance. E se ficar viúvo, acabou sua chance, só podia ser com aquele. E se ele casar com o outro, pior ainda. Você não pode mais fazer nada. Ou seja, não tem como ter uma pessoa única. Por mais que talvez você ame alguém, ache que ela é aquela última Coca-Cola do deserto, talvez até seja. Mas tem Sprite, tem Pepsi, tem outros refrigerantes por aí. Então, o cuidado é, escolha bem para evitar uma dor de cabeça no futuro. Quando eu e a Lígia estavam casando e tinha que assinar os papéis no cartório, ela me perguntou qual regime de casamento seria. Porque tem comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens. Eu disse a ela, quando a gente começou a conversar, nem eu nem ela tinha nada que desse para falar que era bem. Não estava devendo no banco, para falar que o banco ia tomar, a piada não encaixa aqui, falar que é bem, o banco vem e toma, mas não tínhamos, a gente ia construir junto, e estamos construindo junto. Então, o justo era o quê? O casamento, na nossa visão, é eterno. Se eu não estou pensando em separar, qual é o problema da comunhão parcial de bens? Que a partir daqui, o que vier a ter é dos dois. E se quando começou estávamos iguais, então também qual é o problema? O justo seria o quê? O nosso casamento, nosso propósito é para sempre. Ou até que a morte os separe. Eu quero viver até 120 anos. Os planos dela não sei até onde vai. Você quer viver até quando, meu amor? Eu vou morrer junto contigo. Tomara que não seja acidente. Então, assim, preocupe-se com o propósito, com os objetivos da pessoa, se enquadra com o seu. Se você está apto a aceitar as mudanças necessárias para acompanhar essa pessoa. Se Deus mandar a pessoa ir lá para a Inglaterra, se você iria junto. Se mandar para a África ou para o Japão. Ou se mandar aqui para Nova Ipixu, uma cidade pequenininha aqui do lado. Que a gente, é fácil, nem sempre é. Se você está apto a isso. Os pastores aqui da igreja, né, vieram lá da Paraíba
para o Pará, para a cidade de Marabá, que eles nunca tinham pisado antes, mas foi um direcionamento de Deus. Se por acaso um fala, eu vou, e o outro empina a carroça e fala, eu não vou de jeito nenhum, para aquele lugar é ruim, hein? Para evitar esses problemas no seu futuro, e esses problemas vão aparecer, você tem que resolver eles ou ter problema com eles. Busque sempre a pessoa o mais adaptável, mais coerente possível com sua vida, com o chamado que Deus já revelou para você e para outra pessoa. Que Deus une propósitos, Deus não une pessoas. Amém, queridos. Gostaria de agradecer a participação aqui desse casal lindo, maravilhoso em Deus, que é um exemplo para nós. A galera, uhul! Vamos orar e finalizar com louvor.